Pois bem, boa noite novamente, né? Agora coloquei para gravar a web aula. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a teoria dos gêneros textuais, também conhecidos como gêneros discursivos, né? Eu selecionei para vocês e coloquei na plataforma para vocês lerem o texto do Bakhtin sobre gêneros discursivos, né? Um texto antigo, né? Bakhtin nasceu em 1895, né? E teve sua expressividade no início do século XX, né? Nos primeiros anos, nas primeiras décadas do século XX. Essa discussão dos gêneros discursivos, toda vez que a gente faz essa discussão dos gêneros discursivos, é quase impossível não trazer Bakhtin para o que a gente está discutindo, né? Como um suporte teórico. E principalmente, né, no seminário, né, por que a escolha de trabalhar a partir das concepções de Bakhtin para o gênero discursivo? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que hoje em dia, né, quando a gente pensa em ensino, a gente pensa imediatamente nos documentos que norteiam o ensino de língua portuguesa, né? Embora no seminário de vocês esse semestre, a gente não tem uma proposta tão voltada a refletir sobre o ensino, mas sim sobre um objeto que é ensinado e que é ensinável, né? A gente precisa, de certo modo, estar ligado a essa teoria que vai estar presente nos documentos que vão direcionar o ensino de língua portuguesa. Que documentos são esses? Ainda os parâmetros curriculares nacionais, que ainda estão valendo, né? Assim, são amplamente discutidos, mesmo após mais de 20 anos de seu lançamento. E, mais atualmente, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? Dois documentos que colocam o texto como objeto central do ensino de língua portuguesa, né? E fazem isso por meio do gênero do discurso, porque como a gente vai ver, o texto, ele é uma matéria, ele se materializa, mas ele precisa se materializar, para que ele se materialize, ele precisa tomar uma forma. E a forma que o texto toma é o gênero textual, ok? É o gênero discursivo. Pois bem, vamos lá, né? Os gêneros do discurso, né? Eventualmente eu vou falar gênero textual, gênero discursivo, mas a gente está falando sobre o mesmo objeto. Essa diferença na nomenclatura é apenas uma questão teórica, né? A teoria que trabalha, a teoria dentro dos estudos de Bakhtin chamava de gênero do discurso, né? Então, mas a gente usa essas duas nomenclaturas sem problema algum. Pois bem, gente, primeira coisa que é importante a gente ter em mente quando a gente pensa em gênero discursivo é o fato de que é a linguagem, é o uso da linguagem que vai permitir que o ser humano, né, que o sujeito, que o indivíduo, né, faça a sua ação, né, cumpra as suas, desempenhe as suas atividades do dia a dia, né? Então, isso é exatamente dentro desses campos de atividade humana ligados à linguagem que estão os gêneros do discurso, né? Porque as ações da linguagem são realizadas por meio dos gêneros discursivos, ok? Isso implica dizer que esses usos da linguagem, né? Sempre que a gente pensa em uso da linguagem, a gente pensa imediatamente em contexto, porque a ideia de linguagem em uso, que é uma ideia é uma ideia que vai tomar como linguagem, né, vai tomar linguagem como uma forma de interação social, a ideia de se trabalhar o uso da linguagem, a linguagem em uso, vai estar muito presente nas práticas teóricas funcionalistas, ok? Então, sempre que a gente pensa em uso da linguagem, a gente está pensando imediatamente em contextos, ok? E esses contextos vão chamar, né, condições específicas, vão estar relacionados a finalidades, porque nenhum texto é escrito sem propósito.
A gente sempre tem um propósito quando produz um texto. Um produtor do texto, ele só faz a sua atividade de produção textual e com coerência, né, e com, digamos assim, de uma forma bem sucedida, quando ele sabe qual texto é, qual é o gênero, qual é a finalidade do gênero, para que ele está escrevendo, para quem que ele está escrevendo, o que ele está escrevendo, em que momento, em que situação, em que contexto ele está produzindo esse texto, ok? Dentro dessa concepção, dessa ideia, dessa coisa teórica chamada gênero discursivo, existe um conteúdo temático, né? Porque todo texto precisa ter conteúdo, né? Isso é meio óbvio. Se eu não tenho conteúdo, eu não consigo escrever um texto. E estilo da linguagem, né? Como é que esse estilo da linguagem como é que esse estilo da linguagem vai se manifestar dentro dos textos? Por meio de escolhas lexicais. O que seriam escolhas lexicais? Escolher as palavras as expressões, os termos que vão ser utilizados no texto, né? O produtor do texto, sempre que o produz, vai fazer escolhas lexicais, porque a língua possui um repertório, né, um inventário enorme de palavras, de termos, de expressões, e cabe ao produtor do texto acessar o seu inventário de palavras, né, acessar o seu repertório lexical para que ele consiga escolher quais palavras são melhores naquele momento. E isso não quer dizer que serão as palavras mais bonitas, que serão as palavras mais eruditas, as palavras mais difíceis, mas sim as palavras mais adequadas àquele momento, àquele texto, àquela situação, ao propósito que ele deseja atingir. Ok? Escolhas também fraseológicas, né, gramaticais, de como essa construção vai se organizar. Por exemplo, um produtor do texto, ele pode optar por uma inversão na frase, né, por um processo de topicalização, ele pode usar a voz passiva no lugar da voz ativa. Um exemplo, gente, quando a gente tem a sentença assim, a casa, roubaram a casa. Não, roubaram não, porque é muito forte, a gente vai acusar alguém. Vamos pensar num outro exemplo. Vamos pensar em falaram mal de você. Eu chego aqui para Ellen e digo: Ellen, falaram mal de você. O que é que fica claro? Fica claro que eu sei quem falou, porque como é que eu teria essa informação se eu não tivesse presenciado o ato em que estavam falando mal de Ellen? Eu sei quem falou, mas quando eu digo falaram mal de você, eu estou usando que tipo de sujeito? Eu estou usando um sujeito indeterminado no meu discurso. Essa escolha por utilizar um sujeito indeterminado, ela não é aleatória, não é porque a gente acha bonito um sujeito indeterminado. A gente fez essa escolha com o propósito de preservar o nome de quem praticou aquela ação, de quem falou mal de Ellen, para não revelar para Ellen quem foi, né, para fazer a fofoca, ok? Inclusive, gente, quando a gente pensa no ensino de língua, a gente pensa numa sentença como essa, falaram mal de Ellen, né? Aí, num viés bem tradicionalista, a gente perguntaria: que tipo de sujeito? Né? E aí o aluno ia dizer sujeito determinado. O aluno aprendeu o que sobre essa frase? Qual foi a reflexão que aconteceu aí? Né? É preciso refletir sobre as razões que levaram esse produtor a escolher esse sujeito indeterminado. E aí, gente, quando a gente chega. Mas ninguém falou mal de você, não, tá, Ellen? Quando a gente pensa na definição dos gêneros do discurso, a gente, né, uma definição bem conhecida por todos nós e fala muito sobre essa definição do gênero do discurso, né, como os tipos relativamente estáveis de enunciados. E aí a gente pensa, né, tipos remetem a uma variedade. Relativamente significa que, de certo modo,
estável de enunciados, né? Uma variedade de enunciados que, de certa maneira, apresentam uma relatividade. E por que uma estabilidade? E por que a gente pensa numa estabilidade relativa para para esses tipos de enunciado? Porque a gente sabe que, com o passar do tempo, os gêneros se modificam, dão origem a outros gêneros, a novos gêneros, enquanto outros vão deixar de ser utilizados, vão deixar de circular. A gente vai ver alguns exemplos ainda hoje mais à frente, tá bom? É importante também frisar que existe uma heterogeneidade dos gêneros do discurso. Isso vai envolver as modalidades escrita, oral, verbo visual, a complexidade dos gêneros, né? Podem ser gêneros mais complexos, podem ser gêneros que são mais simples, que apresentam uma produção mais simples, podem ser gêneros que têm um caráter mais formal, podem ser gêneros que têm um caráter mais informal. Tudo isso, gente, ditado pelo contexto, porque a gente está falando aqui de uma prática discursiva, né? As práticas discursivas, elas estão presentes, apoiadas, ancoradas em um contexto. Exatamente, Amanda, perfeito. Como eu falei para vocês, esse estudo dos gêneros, né, ele ganha muita relevância e nos dias de hoje, a gente sempre remete, quando a gente pensa dentro desse panorama do ensino de língua portuguesa, a gente sempre remete aos textos de Bakhtin. Mas o estudo do gênero não surge necessariamente em Bakhtin, é anterior, né? Platão, Aristóteles já falavam em gêneros, né? Porém, tradicionalmente, né, na tradição antiga, se estudava os gêneros literários. E hoje em dia, a gente sabe que existe essa distinção. Os gêneros literários e os gêneros não literários. Esses gêneros literários seriam os gêneros textuais, enquanto os gêneros literários são aqueles que remetem a formas literárias, como, por exemplo, o poema, o conto, o romance, a novela. A crônica fica aí nesse meio, né? Tem, em alguns momentos, a crônica é trabalhada como gênero literário, em outros momentos, a crônica já é trabalhada como gênero discursivo, um gênero textual, não literário, ok? É necessário notar, gente, sempre que a gente analisa gêneros textuais, gêneros discursivos, o linguístico, né? Que é o que há em comum. Né? Porque todos os gêneros, eles acontecem por meio de usos linguísticos, usos da linguagem. Como a Amanda adiantou, né, nós temos, então, dentro dessa discussão, né, duas classificações para os gêneros discursivos, gêneros primários e gêneros secundários. Né? Como está presente no texto, não se trata de uma diferença funcional, ou seja, não é chamado de primário ou de secundário pela função que o gênero exerce, mas sim pela própria formatação, pela constituição do gênero. Os gêneros primários têm um caráter mais simples, formam-se em situações de comunicação discursiva imediata, né? A réplica do diálogo cotidiano, uma conversa com o vizinho na esquina, aquela conversa que a gente tem com a moça da padaria. Oi, moça, tudo bom? Tá chovendo hoje, né? Ah, obrigado, boa tarde. Ok? Já os gêneros secundários, eles têm uma complexidade maior e eles vão se formar em condições de um convívio cultural mais completo e organizado, né? Os primários integram os secundários. Por quê? Porque os primários, eles podem estar dentro dos secundários. Por exemplo, em um romance, né, o romance aí como um gênero secundário, a réplica do diálogo não integra a vida cotidiana, mas está dentro do acontecimento artístico literário, ok? Porque existe um diálogo lá dentro do romance. Então, o primário pode estar dentro do secundário. Geralmente, esses gêneros secundários são gêneros aprendidos na escola, né? São gêneros trabalhados em ambientes formais. Não só na escola, às vezes no emprego a gente acaba tendo contato com um gênero que a gente nunca tinha tido antes, né? A depender da função que a gente exerça
da empresa em que a gente trabalha. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Estão gostando? Estão achando ruim? Estão com raiva porque estão perdendo a novela, sei lá, das 7? Ô, coisa boa. Então, bom, vamos embora. Vamos embora que tem coisa pra gente falar. Então, gente, outra questão bem interessante que a gente precisa pensar é a relação entre gênero e estilo, né? Porque cada gênero tem seu estilo, né? Por que cada gênero tem seu estilo? Cada gênero tem seu estilo porque cada gênero tem seu contexto, né? Cada gênero tem seu propósito. Cada gênero tem uma pessoa que produz para uma pessoa que vai consumir aquele texto, que vai interagir sobre aquele texto, né? Então, o estilo está presente no gênero, porque a escolha estilística está presente no gênero. Questões dos estilos de linguagem ou funcionais estão presentes nessa discussão do gênero, né? Porque os estilos de linguagem vão variar, né? Às vezes a gente usa uma linguagem mais rebuscada, porque a gente quer escrever um artigo para impressionar o professor. Às vezes a gente usa uma linguagem mais rebuscada porque a gente quer impressionar aquela pessoa com quem a gente está paquerando e sabe que demonstrar inteligência vai atrair mais. Enfim, né, a gente opta por estilos o tempo inteiro. Em cada campo existem e são empregados diferentes gêneros. Em cada campo está um pouco relacionado ao trabalho que vocês vão ter no seminário, que é em cada domínio, em cada esfera de conhecimento, esfera de vida, há determinados gêneros presentes. Por exemplo, a gente está trabalhando com 5, né? 5 esferas. A gente está trabalhando com esporte, saúde, educação, gastronomia, qual é o outro? Turismo. Né? São 5 esferas diferentes. É claro que pode e que há, de fato, gêneros que estão presentes dentro das 5 esferas. Mas no trabalho de seminário, como vocês vão precisar escolher um gênero, cada grupo vai precisar escolher o seu gênero dentro da esfera que escolheu para o subtema, né? Vocês precisam, né? É interessante que vocês identifiquem gêneros que são muito peculiares daquela área, porque isso vai deixar o trabalho mais robusto. A gente vai poder relacionar melhor, né, a constituição desse texto, desse gênero, com a área na qual ele circula, né? Pensando no estilo de linguagem, pensando no objetivo, pensando no produtor, pensando na pessoa que vai ter acesso àquele texto, pensando no contexto que aquele gênero está e também nos variados contextos em que ele circula. Um exemplo uma bula de remédio não, uma receita médica, né, que tem o objetivo lá de dizer como, né, qual é o nome do remédio, a dose, como aquele paciente deve tomar o remédio, né? E aí o médico entregou, falou para a mãe da criança, vamos pensar assim, escreveu a receita e explicou como é que ela deveria fazer o uso. Será que uma outra pessoa que não estava presente na consulta, ao entrar em contato com essa receita médica, vai conseguir captar todas as indicações que o médico já tinha dado no momento em que ele estava produzindo a receita junto da mãe? Provavelmente não, porque o médico pode ter dito algo que não está tão claramente posto ali. A gente não precisa nem ir muito longe, porque como leitores, né, e como produtores de texto também, e como qualquer outra coisa que a gente faça e que a gente diga, nós todos somos diferentes, temos diferentes conhecimentos prévios, temos diferentes conhecimentos adquiridos em situações formais, em situações informais, que vão estar presentes no momento em que a gente estiver lendo um texto, que a gente estiver lendo ou produzindo um texto, ok?
Thales colocou temas esportivos, gênero jornalístico. Veja, jornalístico não é o gênero, jornalístico é o domínio, tá bom? Viu, Thales? Mas, por exemplo, a gente pode ter dentro do campo do esporte a notícia, porque é uma notícia esportiva. E aí também poderia ser um caminho você pensar quais marcas na notícia esportiva vão diferenciar essa notícia de uma notícia que estivesse em um outro campo de discussão, ok? Em cada campo existe seu empregado de diferentes gêneros, a gente viu isso. Determinada função e determinada condição de produção gera determinado gênero. Ou seja, um tipo de enunciado estilístico, temático e composicional relativamente estável. É o que a gente já estava falando, né? Que é depender da situação de produção e do objetivo do para que eu vou utilizar aquele texto, para que eu vou utilizar aquele gênero, é que eu escolho um gênero em detrimento de outro. Por exemplo, se eu quero dizer para uma pessoa que mora comigo que eu vou me atrasar e não vou chegar para o jantar, eu vou ter que fazer uma escolha de como eu vou dizer. Eu posso dizer por meio de um bilhete, eu posso mandar uma mensagem pelo WhatsApp, eu posso dar um telefonema. Faz sentido eu enviar uma carta pelos correios hoje, de manhã, para dizer que eu não vou chegar no jantar à noite? Não faz sentido, né? Então, percebam que a situação na qual a gente está inserida vai fazer com que a gente escolha o gênero. Estilo e relação do falante com outros participantes da situação comunicativa também também remetem a um ponto muito importante quando a gente pensa nos gêneros textuais, né? Qual é a relação do falante com os participantes daquele evento discursivo? Né? Qual é a relação dele com quem vai ler? Porque eu posso, né? Eu posso escrever uma mensagem para minha melhor amiga, colocando ali um texto cheio de subentendidos, cheio de piada interna, porque ela é minha melhor amiga, ela vai entender. Agora, aquele texto talvez não tenha sentido algum diante de uma pessoa que não esteja dentro daquela prática discursiva. Uma vez aconteceu comigo, com uma amiga, eu escrevi um texto, um texto assim, narrativo, uma historinha, envolvendo pessoas engraçadas que a gente tinha conhecido na universidade, na época da graduação. A gente não conseguia parar de rir lendo esse texto, porque a gente lembrava das esquisitices, do que tornava as engraçadas, né? E certo momento a irmã dela entrou no quarto e a gente leu o texto para a irmã dela. Enquanto a gente bolava de rir, não ia nada do que a gente estava dizendo, né? Alguém está com o microfone ligado. Eu estou ouvindo aqui. Eu acho. Vou silenciar, Diana. Perfeito. Ok. Entenderam? Já está claro para vocês a importância que o contexto exerce quando a gente vai estudar, quando a gente vai se debruçar sobre gêneros textuais, sobre gêneros discursivos? Ótimo. Era esse o meu objetivo principal. E aí eu trago uma citação do texto, né? Os gêneros discursivos são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum fenômeno Então, vejam, a sociedade ligada à linguagem, porque o uso da linguagem garante a participação social, a participação efetiva desse sujeito. Por isso que a gente prega tanto por um ensino reflexivo, que o estudante possa ser levado a refletir sobre a língua, não somente digeri-la, né, sem opinar, sem criticar, sem se posicionar. Nenhum fenômeno novo
fonético, léxico, gramatical pode integrar o sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e elaboração de gêneros e estilos, né? Quer seja a produção de um som, quer seja uma escolha lexical, um novo termo, quer seja um uso gramatical, ok? Por exemplo, hoje em dia a gente tem o internetês cada vez mais presente, mas até o internetês, né, essa linguagem da internet, estar clara, estar posta, estar em plena circulação, percorreu um longo caminho, um caminho de mudança da sociedade, um caminho de avanço da tecnologia, um caminho de ampliação do acesso à tecnologia, eu diria ainda mais. Senão, as pessoas que há pouco começaram a ter acesso a tecnologias mais sofisticadas, elas não poderiam participar desse grupo, né, compreendendo o significado desses termos que estão presentes na internet. Isso também quer dizer, gente, que novos gêneros surgem ao longo do tempo, né? Como eu tinha falado para vocês, essa estabilidade relativa acontece porque, com o passar do tempo, com as mudanças da sociedade, o avanço da tecnologia, especialmente, né, os gêneros vão se modificando. Alguns deixam de existir para que outros surjam, para que outros existam, ok? Exemplos: e-mail, né? Hoje o e-mail cumpre uma função. Eu posso mandar agora um e-mail para alguém que esteja lá na Austrália e essa pessoa, se estiver online, acessando o e-mail dela, ela vai receber imediatamente, instantaneamente. Antigamente, a forma de se comunicar com pessoas que estavam em outro local era uma carta. Quanto tempo será que ia levar uma carta daqui para a Austrália? Ok? Então, com o surgimento da tecnologia, o e-mail meio que substitui a carta. Porque a gente não pode dizer que Ellen não é uma ligação caríssima, sabia? E se a pessoa tiver o WhatsApp? Que a gente pode fazer uma ligação do WhatsApp, que nem isso paga, porque eu tô na internet, a pessoa lá. Ah, sim, antigamente, exato. Então, vocês vejam como a tecnologia, a mudança social vai acontecendo, né? A gente não pode deixar de perceber que a carta, embora ela ainda esteja presente e ela cumpra muitas atividades ainda, a carta ela tem um uso muito menos frequente depois do surgimento e da ampliação do acesso aos e-mails. O torpedo, gente, a primeira forma de mandar mensagem de um celular para o outro era mandando um torpedo, né, um SMS. Hoje a gente não manda mais SMS, por quê? Porque surgiu o WhatsApp. E aí a gente manda mensagem no WhatsApp. Exceto com pessoas que não têm WhatsApp. Gente, vocês sabem quem é Jansen, né? Lá da coordenação, o técnico em assuntos educacionais. Jansen não tem WhatsApp. Isso é, eu sei, Ellen, que você sabe. Isso é eu sei que você aperrei um bocado. É, isso é um absurdo, gente. Quando vocês forem mandar mensagem para Jansen, vocês digam para ele que eu me queixei pelo fato dele não ter o WhatsApp. Gente, é tão difícil encontrar aquele rapaz às vezes. A sorte é que sempre que eu ligo ele atende, porque ele parece favoritou meu número, ainda bem, glória. Enfim. Gente, antigamente, vocês lembram? Vocês tiveram a experiência? A gente ia viajar antigamente e levava aquelas máquinas grandes, né? Assim. E às vezes a gente tirava foto. E como é que fazia para tirar foto da gente mesmo? A gente tinha que parar alguém na rua para tirar a foto. Era um trabalho imenso. Então tinha que pagar alguém para tirar uma foto da gente se a gente tivesse só, se tivesse com outra pessoa que quisesse sair na foto. Né? Hoje em dia a gente tem a selfie, a gente tira com o próprio celular, com o recurso de uma câmera frontal, que a gente mira assim e tira. Ok? E aí vocês perguntam, gente, professor, selfie? Selfie é um gênero? Sim, selfie é um gênero textual. A fotografia é um gênero. É...
Enfim, existem vários gêneros circulando em todos os espaços dos momentos. Então, o gênero é uma atividade de comunicação discursiva. Existem falantes, existem ouvintes, existem participantes, pessoas que participam dentro desse evento discursivo. A imagem vai definir o campo do gênero visto na foto, certo? O campo no sentido, por exemplo, esporte, saúde, seria isso? A gente pode pensar nisso, né? Porque se você pensa assim, que existe uma fotografia tirada de um jogo de futebol, essa fotografia tem uma forma de captar, vai ter um olhar específico daquele fotógrafo especialista em esporte, e do mesmo jeito que existem fotógrafos especialistas em casamento, né? Eu não sou fotógrafo, não conheço muito bem a área, mas suponho que não seja a mesma coisa fotografar um jogo de futebol e fotografar um casamento, né? Então, é isso mesmo, Thales, é por aí. Né? Dentro do gênero existe uma resposta, né? Existe uma fala que vai concordar, vai negar, existe uma participação daquela pessoa que está lendo o texto. Né? A gente está trabalhando numa concepção de leitura como ato ativo. É um ato que não está morto, não está findo no momento em que o produtor encerra o texto e entrega para o leitor. Né? Continua a partir da ação que aquele leitor vai ter sobre o texto. Né? Que aí a gente vai pensar nos atos de fala, porque toda ação por meio da linguagem remete a um ato de fala. Quando eu estou falando, eu estou agindo dentro da sociedade. E no momento em que eu respondo algo, eu estou também agindo a partir do que me foi perguntado, a partir do que eu li, ok? A partir da contribuição que me foi requerida. Existe, portanto, também a alternância dos sujeitos dentro desse discurso, porque no momento eu falo, no momento eu sou o produtor, no outro momento eu estou lendo, no momento eu sou o falante, no outro eu sou o ouvinte, e aí troca, ok? Essa troca, porque isso está presente na própria concepção dialógica da linguagem. Estou esperando os meninos terminarem de digitar aqui para ver se há alguma dúvida. Gente, eu queria registrar mais uma vez a felicidade que é ter 17 pessoas online comigo na web aula. Assim como semana passada, muitos participaram também. Fico muito feliz com essa presença, certo? Dalo está me perguntando um pouquinho sobre um pouco do caráter individualista do gênero da linguagem. Maria Bethânia, devemos considerar as imagens, como a foto citada por Tales, como gênero, ou trataremos apenas gêneros textuais escritos? As imagens, os gêneros na modalidade verbo visual, como a foto, pode sim ser tomado como gênero, ok? Não precisa só ser o texto escrito, não. Mas você também pode pegar, por exemplo, um gênero em formas diferentes. Isso também eu acho que renderia uma boa produção no artigo de vocês. E o Enex, eu realmente passou despercebido, porque é tanta coisa para fazer, é tanta coisa na cabeça da gente, ok? Mas ainda mais eu tô com um monte de obrigação aí, eu tenho que adiantar umas coisas, porque outros compromissos surgiram também, certo? Sim, aí estava me perguntando do caráter individualista da linguagem, do discurso primário, secundário. Em que sentido, Thales? No sentido de como cada um utiliza a linguagem, de como cada um produz o seu texto?
A problemática do núcleo da enunciação. Menino, tu fosse longe, hein? Enfim, gente, quando a gente pensa nesse caráter mais individualista da linguagem, a gente está pensando, de certo modo, a gente pode relacionar aquela concepção de Saussure, né, do langue parole, a língua como um dado social e a fala como um dado individual. Porque cada um fala de uma forma diferente. Porque no momento em que a gente fala, o nosso discurso está impregnado daquilo que a gente é, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente já leu. Eu acho que é um pouco por aí, Thales. Eu não sei se eu satisfiz. Não sei. Chegou, né? Ótimo, graças a Deus. Então, e aí, ó, tem a ver com isso também que o Thales estava comentando, a vontade discursiva do falante. Por quê? A vontade discursiva não é no sentido de ter vontade de falar, não, gente. É no sentido das intenções que movem o falante a falar o que fala, que movem o produtor do texto a produzir o que produz, né? Então, isso vai acarretar na escolha de um determinado gênero e imediatamente escolha de um tema, se existe uma situação de comunicação para essa escolha e existem participantes nessa situação comunicativa. Intenção discursiva é algo individual, é algo subjetivo. Então, é muito difícil a gente captar a intenção discursiva do outro. Porém, o ouvinte, o leitor, quando quer, né, claro, precisa haver uma disponibilidade para esse ouvinte, esse leitor, ele vai presumir que existe uma intenção de quem produziu aquele texto. E aí ele vai mover-se também em direção a compreender essa intenção. Isso aí está dentro da linguística textual, por meio da relação entre intencionalidade e aceitabilidade, que são dois fatores de textualidades trazidos por Bogran e Dressler. Esses fatores de textualidade vocês já devem ter visto um pouco em Linguística 2, de certo modo, e vão voltar a estudar sobre eles em Pragmática, se pagarem a disciplina comigo. Ok? Porque eu faço uma ponte entre a pragmática e os fatores de textualidade. Falamos através de gêneros de discurso. Não só. Gente, tudo que a gente faz na vida é por meio de um gênero do discurso. Quer dizer, quase tudo, vai. Enfim. Existe um gênero discursivo que a gente está praticando agora, que é o gênero aula. Quando a gente está lá com a pessoa que a gente gosta, a gente está praticando gêneros discursivos também, conversando com aquela pessoa, dando uma cantada, ok? Quando a gente quer comunicar algo, a gente pega um gênero discursivo. Para toda ação que a gente queira cumprir, a gente vai selecionar um gênero discursivo e vai fazer essa ação vai fazer essa ação acontecer por meio de gêneros, ok? Usamos gêneros sem mesmo conhecê-los como tal, né? Então, existe uma comparação até que a gente pode fazer entre a aquisição dos gêneros em comparação à aquisição da língua materna. A gente não precisa saber que aquilo é um verbo para utilizá-lo corretamente, porque nós somos falantes da língua e temos o conhecimento dessa língua, né? Um conhecimento internalizado que vai fazer com que eu escolha de uma forma adequada, né, o elemento linguístico que eu preciso colocar naquele momento. Né? Então, muitas vezes a gente troca umas palavras com alguém no elevador e não sabe que aquilo é gênero, mas a gente sabe que deve fazer, porque é educado ter essa cordialidade quando a gente encontra alguém no elevador de manhã, por exemplo. Ok? Então, mas é claro que a depender das oportunidades de acesso aos níveis de escolaridade, a compreensão dos gêneros, né, e o repertório dos gêneros, em direção dos quais os falantes, né, em direção dos quais os sujeitos vão caminhar, né, vai ser modificado. Quanto mais oportunidade de inserção em práticas discursivas, em práticas de ensino, né, nesses contextos formais variados de ensino, a pessoa vai adquirindo
vai tendo contato com outros gêneros, com outras experiências e outros conhecimentos. Ok? Isso não quer dizer que a pessoa que é analfabeta não tenha contato com gêneros textuais. Lembrem-se, é analfabeto, ele não sabe ler propriamente, mas ele compreende e ele participa de ações discursivas o tempo inteiro, né? E aí a gente retoma aquela concepção, né, que vai diferenciar a diferença entre letramento e alfabetização, que aí vocês já devem saber. Moldamos os gêneros a partir da situação na qual os gêneros estão inseridos. Né? Isso já ficou claro para a gente. Seria impossível se comunicar se tivéssemos de criar o gênero a toda necessidade de comunicação. Então, o gênero ele é convencional, assim como a língua, gente. Por quê? Imagina a gente ter que criar uma palavra para tudo e não poder aproveitar mais essa palavra. A gente nunca ia se entender. Então, a gente convencionaliza que esse objeto aqui é um computador, que esse objeto aqui é uma cadeira. A gente dá nome às coisas. E esse nome ele é compartilhado dentro da sociedade, dentro daquela comunidade de prática discursiva, daquela comunidade linguística. Ok? O gênero também. Né? A gente meio que compartilha e convencionaliza, né? Torna convencional a prática discursiva por meio de um gênero textual determinado. Pensando em tudo que a gente falou, qual seria o papel da escola? Qual seria o papel da escola em relação aos gêneros textuais, pensando em tudo que a gente falou? Né? O papel da escola é permitir ao aluno, né, principalmente nas aulas de língua portuguesa, mas não só nas aulas de língua portuguesa, na escola como um todo, permitir ao estudante esse acesso a variados, esse contato com variados gêneros textuais. Não somente para fazer estudos gramaticais do texto, mas principalmente para fazer com que o estudante perceba o porquê de tais elementos gramaticais estarem presentes como estão dentro do texto. Ok? Quanto melhor dominamos o repertório de gênero, melhor nos comunicamos. É óbvio, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece gêneros, com mais coerência e com mais adequação, nós vamos escolher o gênero a ser utilizado em determinado momento, a partir do que a gente quer cumprir com aquela ação de linguagem. Os agrupamentos a partir do campo, situação, domínio, que é isso que a gente está discutindo, né? Como a vida profissional e acadêmica, por exemplo, pode determinar os gêneros que lidamos. O que é que vocês acham? De que forma, né? A gente sabe que na escola, né, na formação básica, a gente tem contato com gêneros que são pré-determinados já no livro didático. Né? O livro didático já traz esses gêneros que vão ser trabalhados ao longo do ano letivo, dentro das unidades. Mas, a depender da profissão que a gente opte por seguir, né, a gente vai acabar entrando em contato com gêneros diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho contato muito frequente com o gênero ofício, porque como coordenador do curso, né, como chefe de um setor no instituto, eu preciso me comunicar com outros setores por meio de ofício. Porém, esse ofício já não está tão presente na vida da professora Benedita, por exemplo, porque a professora Benedita, como ela não exerce o cargo de chefia, ela não precisa se comunicar com os outros setores por meio de ofício, ok? Ela poderia fazer requerimento, que eu já não faço muito, porque eu uso requerimento quando eu estou abrindo o processo em que a pessoa, o professor é interessado, mas quando é um processo que é de interesse do coordenador, da coordenação, é ofício, já não é requerimento. A escolha do gênero determina escolhas linguísticas, como a gente já falou, determina a estrutura, determina os tipos e os vínculos composicionais. E aí eu pergunto, alguma dúvida? E objetivos também, exato. Tá? Os objetivos vão determinar muita coisa.
Palestras e aulas podem ser considerados gêneros discursivos que circulam na educação? Sim, principalmente a aula, Gabriele, porque as palestras, elas nem sempre têm esse propósito educativo. Às vezes elas têm mais um propósito de divulgação de algo do que de instrução propriamente dito. Gente, eu solicitei hoje o agrupamento de vocês de acordo com os subtemas, e significa que, tão logo o suporte faça esse agrupamento, eu vou poder abrir os fóruns de orientação para vocês conversarem entre si e a gente já colocar a mão na massa. Isso deve acontecer daqui para segunda-feira. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa para confirmar com vocês. Então, vocês vão ler para a próxima semana, né? Eu já vou até disponibilizar para vocês o capítulo 2 do livro do Markowski, né? Da página 146 à página 208, que é o capítulo que vai tratar sobre produção textual, sobre gêneros, né? E dentro desse capítulo vai falar também sobre os domínios discursivos, tá bom? E aí, na próxima semana, a gente vai... Só silencie meu microfone. Quem quer que eu silencie? Ai, meu Deus. Tá silenciado já. Então, na próxima semana a gente vai discutir sobre esse texto e eu também vou dar as orientações iniciais para a produção desse esboço 1, ok? Eu confirmo com vocês, né? Por hora está confirmado. Se tiver algum problema na semana que vem que me impeça de estar com vocês na quinta, eu aviso com antecedência, tá bom? Porque semana que vem eu vou estar envolvido com a formação de professores do Estado e eu acho, talvez eu esteja muito cansado na quinta-feira, a verdade é essa. Mas aí eu falo com vocês sim, e mesmo que eu não faça web aula ao vivo, eu deixo algo gravado dando pelo menos essa orientação inicial para a produção do esboço 1. Tá bom? Mas está confirmado, por hora está confirmada a aula sim, semana que vem. Se não for acontecer, é que eu aviso para vocês, mas por hora está confirmado. Gente, mais alguma dúvida? Thales, esse plantão, ele é inteiramente afetado pelo que eu tiver de fazer na coordenação. Então, pode ser que não role. Nem toda quinta-feira. Mas aí, se precisar falar comigo, manda uma mensagenzinha, manda um e-mail, porque aí eu posso entrar para ver. Consigo. Tá bom? Gente, grande abraço para vocês, uma boa noite. Aí, o final de semana está se aproximando, um bom final de semana. Obrigado por comparecerem, obrigado por estarem super atentos e ligados ao que a gente está falando. Diga, a partir de amanhã essa gravação já vai estar disponível, né? Vocês podem rever. Quem não viu, quem chegou depois, pode assistir a aula completa. E façam a leitura da semana. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. E boa noite.